Head Candy presents the most stylish sounds of the summer. Serve chilled, blissed out tracks for hazy, lazy days. On the brand new album, Beach House, deeply soulful, sun-drenched summer listening. Find out more at the brand new headcandy.com. Serve chilled and Beach House from Head Candy. Outra questão é sobre Otávio de Faria, Lúcio Cardoso e Cornélio Pena, escritores homossexuais e católicos, citados pelo senhor em artigo recente. É interessante que eles tenham sido relegados ao anonimato por serem católicos e nunca por serem homossexuais, enquanto o romancista social regionalista foi elevado à posição de gênios. É o Brasil marxista e anticatólico. Mas estou falando, a cultura brasileira, nos últimos 50, 60 anos, é maciçamente de esquerda e é uma cultura da barbárie. Ou seja, a partir da hora que essa esquerda se tornou dominante, acabou a cultura brasileira. A cultura sempre progrediu, não importando quem estivesse no poder. Porque nenhum governo foi canalha e filha da puta o suficiente para querer transformar toda a cultura em instrumento da sua promoção. Você vê que no tempo do Getúlio Vargas, que foi a ditadura que mais durou no nosso país, tá certo? Getúlio Vargas, quando soube, por exemplo, que Graciliano Ramos, que era um escritor comunista, estava na cadeia, ele mandou soltar imediatamente. É? Ou seja, ele, por ser um homem que tinha amor à alta cultura, ele protegia os escritores, mesmo quando eram inimigos do regime. Em Portugal, né, o Salazar, perguntava para o Aquilino Ribeiro, ele falou, é um inimigo do regime, mas é um grande escritor português, é alguém que muito nos honra. Né? Então, você é capaz de conceber o Fidel Castro fazendo isso? Por exemplo, falar do Armando Valadares, é um inimigo do regime, mas é um grande escritor, um grande homem? Nunca vai fazer uma coisa dessa. Então, essa é a diferença, está entendendo? Então, você vê, durante a nossa ditadura, né, os escritores esquerdistas ganhavam prêmios, escreviam na mídia, eram entrevistados, eram badalados, como sempre. Você vai ter um livro do Nelson Werneck Sodré que vai falar da perseguição do governo militar aos intelectuais. E ele dá com a língua nos dentes. E ele fala, naquele ano, então eu fui eleito para a Academia Brasileira de História Militar, recebi o prêmio do não sei o quê, saiu a 12ª edição do meu livro, fui elogiado não sei aonde. Então, o cara não vê, é isso que eu chamo de paralaxe cognitiva. Quer dizer, a vida dele está comprovando que as coisas se passam ao contrário do que ele disse. Mas ele não é capaz de raciocinar desde a experiência real. É tudo com base, vamos dizer, em conceitos abstratos que viraram fetiches mentais. Never gonna let you down.